Começar, destaque que chega de Brasília. Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, afirmou que a regulação das redes sociais é uma pauta que precisa ser analisada urgentemente. Apoiador do chamado PL da censura, o parlamentar tem sido aconselhado a adotar uma solução mais simples para enfrentar a rejeição da proposta para criar um projeto para proibir o anonimato dos usuários nas plataformas. Análise é de que o artigo 5º da Constituição prevê a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato, e que proibi-lo também nas redes seria uma exigência constitucional que resolveria boa parte do problema relacionado ao discurso de ódio e à disseminação de fake news. Giro com os nossos analistas, vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Queria pedir, claro, sua análise acerca desse posicionamento de Arthur Lira, o que a gente pode esperar daqui para frente e, em especial, em relação a esse tema, anonimato das redes. Parece que é um tema que pode agradar a todos, né? Exatamente, Daniel. É o que se espera. Muito boa noite a você, boa noite a todos os meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência aqui, sempre fiel e bem informada. O Arthur Lira ficou muito assustado com toda essa história aí envolvendo a morte da Jéssica Canedo e todo esse ecossistema, né, de perfis de fofoca, etc., que parecem atuar de forma conjunta, em consórcio. Tudo isso fez com que o próprio Lira já se manifestasse publicamente pela regulação. Inclusive tivemos aquela entrevista que ele deu para a TV Câmara, nós comentamos ela nesses últimos dias, e na qual ele fala justamente desta necessidade de regulação. Só que o que acontece? Ele tem sido aconselhado a repensar o apoio ao PL 2630, que é o PL das fake news, relatoria do Orlando Silva, justamente porque é um PL muito complexo, é um Frankenstein, mistura tudo, regulação de rede com direito autoral, com questão de conteúdo, que pode desbordar em censura, né? Todo mundo sabe que aquele PL não está bom. E é muito mais simples, basta um único PL, para começar, um único PL regulamentando o que está no artigo 5º da Constituição, que trata justamente da liberdade de manifestação, vedado o anonimato. Então, liberdade de manifestação total nas redes sociais, desde que seja vedado o anonimato. Já falei aqui antes, é preciso acabar com o anonimato nas redes sociais. Hoje nós somos digitais. A identidade real é a identidade digital. Então, tecnologia temos de sobra, temos aí autenticação biométrica, etc., inclusive para evitar a história de CPF duplicado, triplicado, etc. Então, assim, as redes têm condições de fazer esse avanço tecnológico, cadastral, e melhorar, inclusive, o próprio ecossistema de informação. O problema é que elas não parecem muito interessadas nisso, porque aquela história, a gente sabe que há aí uma gordura. Inclusive o Elon Musk, quando assumiu o Twitter, questionou, quando estava negociando, questionou quantos fakes, quantos robôs, quantos perfis realmente existiam, reais e bots. Depois ele voltou atrás, deixou aquilo quieto, porque naturalmente é o tipo de informação que tem um impacto financeiro nesse negócio de rede social, porque significa tráfego, publicidade, dinheiro no bolso de quem investe ou de quem tem controle sobre essas redes. Então, é uma equação que ela é difícil, no caso aí, né, desses interesses comerciais envolvidos, mas ela é necessária. E é preciso sim, por quê? Porque é inconstitucional a atual realidade das coisas. Acaba com o anonimato, 70% desse problema aí de fake news, de discurso de ódio, será resolvido. No dia seguinte, aí sim, faça-se uma discussão mais séria sobre esse... parece que é um esquema de pirâmide que muitos fazem para essas atuações de cancelamento, para viralizar conteúdos nas redes sociais. Investiga isso e aí sim cria-se uma legislação específica para evitar esse tipo de procedimento, Daniel. Verdade, tem um ecossistema que se abastece e também abastece toda essa bolha que existe nas redes sociais. Basta lembrar que tem muitas empresas que vendem seguidores falsos, mas vendem. Também com a gente, Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Arthur Lira defendendo o fim do anonimato nas redes sociais, inclusive algo que já foi debatido por vocês aqui no programa. Esse debate, que deve envolver todo o Congresso Nacional, deve se debruçar sobre quais aspectos, hein, Mota?
Isso é um enorme equívoco, Daniel. É um erro gigantesco. Boa noite para você, boa noite para a nossa bancada, boa noite para a nossa querida audiência. Qualquer projeto que coloque o Estado como supervisor, o regulador de redes sociais, é um erro. A iniciativa privada pode muito bem lidar com essa questão. Vejam, por exemplo, o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda digital 100% anônima por natureza. É impossível você tornar o Bitcoin não anônimo. E eu quero fazer uma pergunta. Essa lei vai ser feita, vai se aplicar ao mundo inteiro? Porque quando você entra no Twitter, você tem usuários do Brasil e usuários do resto do mundo. Como é que você vai acabar com o anonimato dos usuários do resto do mundo? Eu vou dar um palpite. Você sabe qual vai ser o próximo passo, depois do fim do anonimato? Vai ser cercar as redes. Vai ser dizer, olha, agora vamos passar uma lei dizendo que os usuários do Twitter do Brasil só podem falar com usuários do Brasil. Não podem mais falar com ninguém no resto do mundo. Não é possível que alguém ainda acredite que interferência do governo, ainda mais deste governo, nas redes sociais, tenha alguma chance de ser benéfica. A questão que está envolvida aí é muito maior do que o anonimato. É uma questão de obediência à lei e de impunidade. A maior prova de que nenhuma lei é necessária, vejam isso, é que, aparentemente, todos os detalhes sobre este caso que está chocando todo mundo, todos os detalhes já foram levantados, identificados e expostos, mesmo com o anonimato. Então, para que uma nova lei? A única resposta é para controlar melhor, de maneira mais firme, aquilo que nós podemos ou não dizer. Regulação das redes em destaque, né? Para abrir o programa Os Pingos nos Is, presidente da Câmara Federal, falando e defendendo o fim do anonimato nas plataformas. Também com a gente, aqui no estúdio em São Paulo, Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Queria também pedir sua análise sobre essas falas de Arthur Lira. Você concorda que ajustes precisam ser feitos ou para você não é preciso fazer nada? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dantas e a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Esse é um assunto polêmico porque ele trata de algo que é novo, né? Bastante novo para todos e que quebra todas as barreiras do que era conhecido até pouco tempo. Eu me lembro, Caniato, quando eu era pequeno, e a nossa audiência mais velha vai se recordar dessas histórias, que às vezes criminosos combinavam algum tipo de ação ou mandavam recados para famílias de pessoas que tinham sido sequestradas nos classificados dos jornais. Para quem é mais jovem, antigamente tudo que você queria comprar ou vender, você tinha que usar o classificados. Você punha lá anúncio de imóvel, de carro, enfim, do que quer que fosse. E aí os bandidos usavam aquele espaço, que era o espaço mais barato, ficava ali perdido em inúmeros outros anúncios, e ali, no meio de um suposto anúncio, passavam a sua mensagem. E sempre me chamou a atenção o fato de como é que alguém conseguiu colocar um anúncio num jornal representando os bandidos sem ter sido pego, porque o jornal é aquele que você tem que dar o CPF, você tem que dar o seu nome, enfiar uma burocracia, ou havia na época uma burocracia para você fazer isso. Comprar o anúncio. Exatamente, tinha que ter lá alguém que estava comprando, não é? E aí nunca soube de alguém que foi pego porque colocou o anúncio em nome dos bandidos no classificados. Quando a gente olha para essa realidade de hoje das redes sociais, a gente vai ver que, sim, eu tenho uma visão de que não há razão para que você não consiga, com todas as proteções da Lei Geral de Proteções de Dados e tal, mas que a pessoa que vai criar um perfil seja uma pessoa identificável, por mais que ela crie 1000 perfis, por mais que ela venda postagens em seu perfil, isso é problema dela. Mas quando você usa a rede social para cometimento de crime ou para incitação a crime, isso realmente é um problema. Só que aí nós olhamos para o ambiente de execução das leis, aonde a pessoa pode se recorrer. Afinal de contas, nós já temos leis em vigor que tratam desse assunto, que tratam de ofensas, de incitação
ao suicídio, enfim, boa parte disso aí, ou para não dizer tudo que a gente vê, de alguma forma ou outra você consegue enquadrar num crime que já está previsto em lei. Só que aí você depende da justiça. E aí minha preocupação, Caneta, é o seguinte: agora está na moda gordofobia, não sei o que, fobia, tudo é uma fobia, tudo é discriminação. A gente está no mundo do mimimi. E aí você faz uma postagem qualquer, e a gente tem vários exemplos disso, às vezes fazendo referência até a personagens do cinema, personagens que são chamados por eles próprios de gordos e tal, e aí isso vira um problema, motivo para cancelamento. Será que a justiça terá esse bom senso? Aí vem essa pergunta, esse questionamento sobre o momento que nós estamos vivendo. O quanto isso será usado para perseguir aqueles que, segundo alguns, devem ser perseguidos. E eu vejo ainda, apesar de achar que de alguma forma você precisa identificar aquelas pessoas que estão postando conteúdos que podem ser criminosos na internet, mas o abuso que a gente tem visto hoje por parte de alguns elementos do judiciário também preocupa. Vários aspectos para a gente tratar com os nossos comentaristas. O Dantas, inclusive, quer rebater. Tem alguns assuntos que a gente vai tratar ao longo deste programa. Dantas, claro que você quer trazer outros aspectos nessa discussão. Agora, o fim do anonimato não quer dizer exatamente que a pessoa poderá ter apenas uma conta. Ela poderia ter várias, só que sempre atrelada a um CPF, por exemplo. Não é preciso que na minha conta tenha o nome do RG, é isso? Olha só, Daniel, quando a internet surgiu, ela era uma coisa absolutamente fora, desconectada da realidade fática, da realidade do dia a dia das pessoas, realidade do trabalho, realidade educacional, realidade social, realidade do debate político, etc. Isso avançou, evoluiu, nós hoje somos tragados pelo meio digital. É impossível você viver fora do meio digital, a menos que você seja aí recluso, né? Se desplugue de tudo, vai viver de pesca numa praia, no litoral lá da Bahia. Eu até acho que é uma boa saída. Mas o fato é o seguinte: hoje todos nós vivemos no digital. O metaverso, na verdade, é uma realidade paralela, mas a realidade nossa, ela é virtual. Tanto é que esse programa está sendo transmitido nas plataformas digitais também, né? Então, nós temos redes sociais, nós nos comunicamos, nós debatemos políticas públicas, muita gente tem perfis de negócios, fazem o seu dia a dia, fazem comércio, fazem trocas, enfim, nossa realidade ela é digital. Só que tem um problema aí, o digital permite ainda a falsidade ideológica, o perfil falso, o perfil fake. E não é mais possível isso. Isso é crime. Nós temos que transportar a realidade física para a realidade virtual, porque hoje ela é a mesma realidade. É um princípio que deve ser aplicado em função de uma evolução que se teve. Não dá mais para olhar com romantismo, achar que as pessoas podem se esconder, né, atrás de perfis, né, falsos, né, que inclusive são utilizados para o tráfico de drogas, para pedofilia, para uma série de crimes que são cometidos no meio digital. Então, tudo bem, então vamos caçar os criminosos, mas eles podem se esconder? Não faz o menor sentido. É preciso transparência, é preciso que as redes sejam cobradas a dar transparência. Mas aqui no Brasil, o perfil que vai atuar aqui, a gente pode cobrar isso das redes e lá fora ele pode então fazer o perfil lá fora e interagir com o perfil. Olha, essas redes são globais. Você precisa iniciar esse debate, você precisa impor de alguma maneira limites para essas redes sociais, para essas interações simples. Por quê? Porque não dá mais, não cabe mais. Identidade falsa no mundo digital é falsidade ideológica. É simples isso. O Mota está fazendo algumas anotações aí. Mota, as redes ganham com falta de transparência, inclusive para muitas vezes inflar, turbinar, anabolizar o seu banco de dados? As redes sociais, esse mundo digital, eles são um mundo diferente. Tem gente que já nasceu nesse mundo e aí tem uma compreensão melhor de como as coisas funcionam. Nós que nascemos no mundo analógico,
às vezes a gente tem dificuldade de entender porque a gente fica sempre tentando fazer comparação, né? Então eu estou pensando aqui num sujeito que escreve uma carta para o jornal com um nome falso. Aí o jornal publica a minha carta. Só que eu assinei com o nome Cristiano Beraldo. E aí, como é que foi? O jornal, quando aceita uma carta para publicação, ele pede a comprovação de identidade da pessoa que mandou? Não pede. Agora, eu anotei aqui 3 pontos que eu acho que são importantes para a gente estimular aqui o nosso debate. Primeiro, perguntas que a gente tem que responder. É necessário uma nova regulamentação para que os crimes digitais sejam combatidos? A resposta é não. As leis suficientes, as leis que existem hoje, já possibilitam isso. A prova é a grande quantidade de pessoas que já foram investigadas, encontradas, condenadas por crimes digitais. Então, não se precisa de uma nova lei. As leis atuais são suficientes. Segunda pergunta, essa nova lei, quando vier essa regulamentação do Estado, ela vai facilitar a censura, a perseguição, o bloqueio e a cassação de perfis? A resposta é óbvia, né? Lógico, a gente sabe que tem gente na nossa cena política que saliva com a oportunidade de calar pessoas como nós. Nós estamos com alvos assim pintados nas nossas costas ou na nossa testa. A terceira pergunta, que também é muito importante a gente fazer, essa nova regulamentação que virá aí impedirá criminosos de falsificar CPF, de falsificar identidade, de usar tecnologias de deepfake, né? Que você consegue agora falsificar até vídeos. Essa nova regulamentação vai impedir esses criminosos de agirem? Claro que não, os criminosos estão sempre na frente dessas regulamentações. No momento que essas regulamentações foram feitas por pessoas que não sabem a diferença entre link e print, esses criminosos já vão estar lá na frente. Ou seja, para mim, na minha avaliação, essa regulamentação só tem um efeito certo: aumentar a facilidade de censura, de repressão, porque aí com um clique vai ser possível se descobrir, né? Todo mundo que está fazendo o quê? E eu volto a dizer, né? As redes são globais. Não tem como você obrigar o brasileiro, agora o brasileiro, toda vez que for abrir uma conta no Twitter, identidade, CPF, prova de residência, comprovante de pagamento do IPTU, e o americano é anônimo, ele vai criar 200 contas, simplesmente não tem como funcionar isso, a não ser que eu esteja deixando de ver algum aspecto da questão, e aí eu devolvo a bola para os meus colegas. Beraldo, depois o Dantas. Vai lá, Beraldo. Eu queria até fazer uma provocação ao Dantas com base nessa constatação de que os jovens que nasceram no mundo digital, e agora a gente está tendo talvez a primeira geração já nesse universo das redes sociais, né, que são mais recentes do que o mundo digital em si, a internet, se a referência de identidade dessas pessoas também não é diferente. Os jovens, como é que eles vão enxergar isso? Há toda uma mudança de visão em relação ao mundo. E eu me preocupo com o fato de estarmos discutindo coisas que muitas vezes fazem sentido para nós, que crescemos no mundo analógico, mas que talvez se tornem extremamente obsoletos com uma rapidez muito grande para essa realidade que está se impondo dessas pessoas, dessa geração que vem agora com a cabeça 100% digital. Vai lá, Dantas, passou a bola para você, hein? Eu entendo a dificuldade de se compreender essa diferença, né, que existe geracional do analógico para o digital. Mas essa diferença hoje, ela não existe mais. Vou dar um exemplo aqui. Quando você ia abrir uma conta, você fazia o quê? Você ia numa agência bancária, levava os seus dados, levava cópia de identidade, de CPF, levava o comprovante de residência, abria a sua conta. Hoje você faz isso no celular. Como? Você tira uma foto da sua identidade e você faz um reconhecimento biométrico. Pronto. A partir daí, você já faz todas as transações que você quiser. Você tem uma conta no banco, ou você faz transação de WhatsApp, de Telegram, de aplicativo de mensagem. Você lida com dinheiro, você faz negócios a partir justamente de um mecanismo simples, mas muito eficaz. Tem exceção, alguém vai conseguir, através de um deepfake, fraudar. Ora,
Sempre alguém vai fazer isso. O criminoso, como você disse, ô Mota, está sempre à frente, pensando na forma de violar a regra. Mas, se fosse assim, a gente não tinha regra, a gente não tinha lei, partindo do princípio que alguém vai violar essa lei. Então, assim, basta pegar a realidade prática, que é utilizada no mercado bancário, mercado financeiro, e aplicar nas redes sociais, até porque essas redes sociais hoje também movimentam recursos. Você vai lá no Twitter, se você quiser receber Pix, abre lá uma conta, habilita e todo mundo faz o depósito no seu perfil. Então, assim, é muito simples. Até pouco tempo também, essas apostas online não eram regulamentadas. Precisa regulamentar, senão vira a casa da mãe Joana. Agora, deixo aqui bem claro, a minha posição em relação a essa legislação que está sendo proposta, ela é crítica, contrária. Esse PL 2360 do Orlando Silva deve ser jogado no lixo, na lata do lixo, até porque ele não tem essa história do fim do anonimato. O que eu apoio é um PL específico para acabar com o anonimato das redes. Você separa e cria um novo texto. Okay. Regulamentar a Constituição. Tá bom. Mota, tem uma outra questão que é importante que você traga o seu ponto de vista, porque a polícia já comprovou em alguns episódios que tem ferramentas, dispositivos e conhecimento para rastrear e ir atrás de qualquer bandido que cometa um delito digital. A gente viu isso recentemente após a invasão de uma conta social da primeira-dama. Em menos de 24 horas identificaram o camarada. E não é de agora, não. Quem se lembra do episódio envolvendo a então primeira-dama Marcela Temer? Se não me engano, o ministro da Justiça, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, também colocou toda a sua estrutura, inclusive os colegas da Polícia Civil de São Paulo localizaram o camarada que invadiu o telefone celular de Marcela Temer. Ou seja, há elementos e caminhos para conseguir resolver os problemas. Então a história do fim do anonimato não é o grande problema, né? Acho que é o mais curioso. Ok, tá ok. Surgem esses casos, aí o caso do hacker, aí as pessoas vêm e dizem, olha aí, tá vendo? Se tivesse o fim do anonimato, se tivesse identificação, o hacker teria sido pego, mas ele foi pego. Eles foram pegos, não foram pegos, presos. Tá? Se tivesse identificação, esse pessoal teria se identificado, todo mundo é identificado. Não tem nenhuma dificuldade para isso. As leis, meus amigos, elas têm que ser o mais simples possíveis. A lei tem que dizer o seguinte, não pode difamar. É isso. Se você difamou, é crime. E aí deixa, quando a polícia, quando o crime acontecer, a polícia investiga, identifica, e aí o criminoso tem que ser punido. Esse é o grande problema. É porque nós vamos ter o fim do anonimato, identificação, CPF, tu vai fazer uma barbaridade, depois sabe o que vai acontecer? Vai ser feita uma investigação enorme, gastando um monte de dinheiro, Ministério Público processa, julgamento, ele vai ser condenado a pagar 3 cestas básicas. E fica por isso mesmo. Aí ele faz de novo. O problema não é ter uma regulamentação, o problema é a impunidade desse país. E eu volto a dizer, essa questão do mundo digital é um outro ambiente, né? A gente não pode pegar pessoas que não têm nenhuma familiaridade com esse ambiente, né? Evidentemente aqui eu não estou me referindo ao meu colega Dantas, eu estou me referindo a legisladores, né? Que mal sabem usar calculadoras analógicas, querendo legislar sobre o mundo digital. E aí, repito, o grande desafio que vai derrubar, vai quebrar a perna de todo mundo é o Bitcoin, porque o Bitcoin abre uma porta para o mundo, meus amigos. Não é de anonimato só, não. É um mundo onde a moeda não é mais monopólio do Estado. A moeda volta para onde ela começou a sua existência, no mercado. O mercado, a iniciativa privada, deixa eu só para encerrar aqui, esse é o meu último ponto. A iniciativa privada é perfeitamente capaz de lidar com isso. Como é que a gente pode? Vou dar só um cenário aqui. Olha, primeiro, entra em rede social quem quer, né? Ninguém é obrigado a entrar em rede social. Se você não gosta de um ambiente onde há robôs, onde há pessoas que estão com pseudônimo, foto de cachorrinho, de gatinho, não entra, vai ler um bom livro, vai assistir um filme, vai correr na praia, né? Então, o mercado pode criar uma rede social, exatamente como o Dantas sugeriu. Nessa rede social aqui, não há anonimato. Todo mundo é identificado com CPF, identidade,
ótimo, eu só quero essa rede para mim. Outras pessoas estão confortáveis com o anonimato, usam a rede deles. Essa história toda parece muito com o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, onde o Estado resolveu que os viajantes têm que usar o aeroporto do Galeão, que fica num lugar complicado, perigoso, mas o Estado resolveu porque é melhor para todo mundo. Então, muita gente que podia usar o aeroporto de Santos Dumont, que é aqui do lado, pertinho, com segurança, conveniência, agora tem que ir, né, fazer uma viagem muito mais longa, às vezes perigosa, porque o Estado resolveu que é melhor para você. O Dantas fez um sinal de discordância. Eu vou passar para você, Dantas, para rebater o que o Mota disse, depois eu passo para o Beraldo. Vou usar uma figura também de linguagem aqui. É como se você comparasse manifestante que vai para a rua, né, com a camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil, ou de camisa branca, ou de camisa preta, etc. E, de repente, você topa com os manifestantes de máscara. E esses manifestantes de máscara têm rojão, tem coquetel molotov, tem pau, tem pedra, e começam a atacar os manifestantes que estão lá de cara limpa. Essa é a figura que eu uso de imagem para o que acontece hoje nas redes sociais. Eu quero todo mundo de cara limpa. Olha, é uma excelente figura de linguagem. Só vamos esquecer por um momento os paus e pedras, né? Tem gente que vai fazer manifestação na rua de cara limpa. Tem gente que vai de máscara. Essa pessoa que vai de máscara, ela está recorrendo ao anonimato. É uma manifestação, como prevista na Constituição. Chama-se Black Bloc. Não, mas só, agora, há pouco tempo, nós tivemos uma série de manifestações por conta da história de Israel, onde muita gente foi para a rua aqui no Brasil. Né? Nós tivemos até, se eu não me engano, na Lesp, tinha também alguns manifestantes mascarados protestando contra a privatização da Sabesp. Eu não vi ninguém exigindo uma lei dizendo que o manifestante, antes de começar a manifestação, tem que dar o seu CPF. Achei uma comparação muito boa, Dantas. Eu vou passar para o Beraldo, mas deixa, Dantas, só fazer um comentário. Você falou o manifestante mascarado com pau e pedra. Mas se o manifestante mascarado comete um crime, a polícia tem condição de ir atrás dele e punir o camarada. Ô Daniel, deixa eu lhe falar uma coisa. A polícia vai atrás quando existe algum tipo de comoção ou de autoridade envolvida. Mas se há cometimento de crime, é isso que eu estou dizendo. O cidadão comum tem que ir atrás da polícia, tem que bater na porta da delegacia, tem que fazer BO. Aí o BO vai falar assim: olha, estão me difamando. Aí o policial, tá, quem é? Ah, esse perfil aqui, Gatinho Dourado. O cara vai rir da sua cara, vai deixar, tá bom, a gente vai investigar sim. E você vai para casa. Porque você não tem nem como enviar uma notificação extrajudicial para casa do elemento, porque você não sabe quem é. Não, simples assim. Mas, Dantas, isso que eu estou falando, a polícia tem elementos. O IP é um código que você consegue identificar. A polícia não tem condições de lidar com tanto que acontece, não tem condições de lidar, e as pessoas precisam ter recursos para ir atrás. Senão você fica dependendo da polícia investigar para saber quem é a pessoa. Existe Código Civil, você pega e vai direto na pessoa. Você vai direto, processa diretamente a pessoa, você não tem que envolver a polícia. Se você é difamado, se você é injuriado, é caluniado, você pega o seu advogado e aciona diretamente. Agora, se você não sabe quem é, aí fica complicado. É simples assim.